Bom dia. Convido a todos, neste momento, a serenarmos nossa mente, elevando nossos pensamentos ao Pai, a Jesus, à espiritualidade maior, e unidos neste momento, junto aos nossos benfeitores espirituais, em nossas casas, nossos lares, sejamos iluminados e abençoados por este Evangelho no lar, sentindo os eflúvios amorosos de Maria de Nazaré, a doce Mãe de Jesus, a nossa Mãe espiritual. Vamos ao encontro do nosso Mestre Jesus, agradecendo imensamente todas as oportunidades vividas. E assim, chegamos à frente do nosso Deus, nosso Pai, e o louvamos de todo o nosso coração, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E a lição que nos é trazida no dia de hoje, do livro Palavras de Vida Eterna, é a de número 9, se intitula Socorro e Concurso. E o Evangelho de Marcos 8,5, Jesus nos pergunta: quantos pães tendes? E Emmanuel esclarece para nós. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitam, mas sim quantos pães tendes. A passagem denota a preocupação de Jesus no sentido de alertar aos discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar aos talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. De certo, o Senhor operara maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Contudo, para isso, é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguistes amontoar em ti mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não dispensará o Senhor do auxílio pequenino, embora que deve encontrar em ti. A lição lindíssima é um convite no dia de hoje ao nosso trabalho, ao que a gente pode oferecer em favor do próximo através de nós mesmos. Mais uma lição muito preciosa. Existe nesta passagem da multiplicação dos pães toda uma simbologia. E uma delas é sobre as migalhas, os pães que os apóstolos oferecem, pois elas não se limitam ao pão material, mas as migalhas em torno das virtudes e das potencialidades conquistadas por cada um de nós
que naturalmente são infinitas e que precisam ser trabalhadas. E na medida que fazemos isso, elas vão se multiplicando, os nossos dons vão aparecendo e vão surgindo e amadurecendo em nossas vidas. Às vezes a gente coloca que é preciso que eu faça alguma coisa pelo próximo, eu quero voluntariar, eu vou juntar dinheiro para ir lá na África fazer alguma coisa, sendo que geralmente do nosso lado, em alguma situação, alguém está sempre precisando de nós. E como sabemos, somos ainda pequeninos, engateando na nossa evolução espiritual, mas que nessa pandemia está sendo muito acentuado e muito pedido para nós, esta nossa interiorização, a gente está conseguindo se conhecer mais um pouco e assim poder doar tudo que a gente encontra de bom dentro de nós, poder exercitar esse potencial que Deus nos deu. Como sabemos, estamos engatinhando, então só temos migalhas a oferecer, mas que consigamos sim colocar essas migalhas que já possuímos em favor do nosso Mestre Jesus. Ele nos convida sempre a todo momento a servir a Ele e assim praticar em nós mesmos e quem está próximo de nós o que há de bom em cada um. As lições que o Emmanuel nos traz sempre nos convida ao trabalho com o Mestre Jesus, ao serviço. Ele, Jesus Cristo, nos encoraja a mostrarmos isso, a nos colocar perante Ele e colocar o pouco que já temos, mas colocar sim em prática, a não deixar aquele dom parado, guardado, estagnado, mas sim em movimento. É preciso que a gente se coloque em frente a Jesus e ofereça o que a gente tiver, o pouco que a gente tiver, seja o pouco material e principalmente o nosso pouco espiritual, porque a partir do momento que a gente começa, aquilo vai evoluindo, vai chegando, vai agregando e nós vamos conseguir multiplicar sim, sempre as nossas migalhas. E isso, tudo que a gente multiplica vai retornar primeiramente a nosso favor e em seguida, uma vez trabalhado, vai acontecer em favor do próximo. Isto é muito simbólico, é um convite ao trabalho. Emmanuel sempre nos destaca a importância do trabalho e Jesus Cristo também sempre nos convida ao serviço, a sempre estarmos em movimento em prol do bem maior. Estender as mãos, o que temos para oferecer? O que cada um de nós pode oferecer? A gente pode começar pelo pouco que tem dentro dos nossos lares. Às vezes o serviço doméstico é grandioso, então se a gente não faz, não colabora com a limpeza, com a manutenção, pelo menos no pequeno gesto na manutenção, se a gente tira uma coisa do lugar, a gente retorna ele para o mesmo lugar, auxiliando assim, não deixando copos, toalhas largados, como é sempre uma confusão muito grande na vida da maioria das famílias. E dentro da casa espírita, o que podemos auxiliar? Podemos auxiliar com o muito que já aprendemos. Sabemos que somos potencialidades infinitas e que temos Jesus a nosso favor, a nos guiar sempre, e que tudo o que pedimos para Ele de coração, Ele há de retornar para nós. Às vezes a gente faz um curso de médiuns dentro da casa espírita e não consegue ouvir, não consegue ver os espíritos como todos sonham.
mas a nossa energia é muito importante para o trabalho. Então, fazer parte de uma corrente, de um trabalho mediúnico é grandioso. Não precisa a gente ter o dom de ouvir, o dom de falar, mas só de estar presente, doando os nossos melhores sentimentos, nós já estamos colaborando grandemente para a obra do Senhor Jesus. A gente costumava, né, que isso até já melhorou bastante na nossa cultura, a menosprezar o serviço do lixeiro, do gari, da empregada doméstica. Agora a gente sabe que esses serviços são grandiosos e muito necessários. Gratidão a todos que se dispõem a fazer todo e qualquer tipo de serviço em prol de si e dos outros. Então, que a gente possa colaborar nessa situação mesmo do gari, a gente pode colaborar sim, não jogando nossos lixos na rua, do carro para fora, não colocando a culpa nos governos, porque um mundo melhor começa assim, a partir de cada um de nós. E a gente pode contribuir sim com a seara do Mestre, nos pequenos detalhes, nos nossos pequenos exemplos. Isso tudo junto vai agregando e assim a gente parte para o macro. Dentro da casa espírita existem inúmeras funções ao qual podemos auxiliar. Podemos nos dedicar, aprender cada vez mais e com isso multiplicar os nossos talentos e poder auxiliar sempre. Fica para nós o convite, né? Jesus multiplica os pães, mas ele não abre mão de nós trabalhadores. Ele não abriu mão de que os discípulos o distribuíssem naquele momento. E ele não abre mão até hoje de transformar a sua palavra através de cada um de nós. Fica esse convite belíssimo para que a gente cresça para o bem, multiplique os dons, as virtudes, todo o potencial que sabemos existir em cada um de nós, seja dentro do nosso lar, no nosso serviço, na nossa casa espírita. Procuremos sempre contribuir e trabalhar em favor do nosso Mestre. E é assim, meus queridos, com muito carinho, eu convido vocês agora a fazermos as nossas vibrações, as nossas doações de amor, de carinho, de respeito. Serenando nossas mentes, elevemos nosso pensamento ao Mestre Jesus e vibremos pelo bem universal e pela paz na terra entre todos os homens. Vibremos por todos os lares do planeta, em todos aqueles que precisam ser ajustados, em todos aqueles que passam neste momento por angústias, por problemas, sejam eles financeiros, morais, que a luz do Mestre Jesus consiga iluminar e ser sentida por cada um morador de cada lar. Vibremos neste momento para a contenção do Covid-19, que a toda a equipe de Bezerra de Menezes possa ser sentida através dos nossos médicos, terapeutas, enfermeiros, que a luz do Mestre Jesus possa ser sentida em todos os hospitais da terra, em todas as famílias que existem leitos de pessoas enfermas, que o nosso coração sinta a presença e que permaneça na presença do Mestre Jesus. Vibremos por todos os lares coletivos, creches, hospitais, asilos, lares em conflitos. Vibremos por todas as pessoas que neste momento lutam contra os vícios, vícios de qualquer espécie. Que a luz do Mestre Jesus ilumine o coração de cada uma dessas pessoas e todos os seus familiares. Convidamos agora a Jesus adentrar o nosso lar e nele fazer morada, iluminando o coração de todos os queridos que em cada lar reside.
Pedimos a Jesus também vibrações de muita luz, muita saúde, muita amorosidade por todas aquelas pessoas que passam pelo nosso pensamento neste momento, que eles possam sentir os eflúvios amorosos que estamos emitindo neste momento. E por fim, pedimos a Jesus que nos ilumine cada vez mais, para que sejamos sim carteiros de sua palavra, do seu evangelho, de suas ações. Com isso, Senhor, vamos contribuir para um mundo melhor através de nós mesmos e através do próximo que está próximo a nós. Neste momento, somos um ponto de luz no universo e agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que fiquemos com esta página belíssima em nossos corações e que possamos praticar sempre em favor do nosso Mestre. Um bom dia a todos.